Hoje vamos explorar uma das teorias mais perturbadoras, complexas e fascinantes da ciência moderna. Imagine, por um momento, que tudo que você conhece, o céu acima de nós, as estrelas que brilham no espaço, o planeta que chamamos de lar, a Lua, o Sol e até sua própria consciência, na verdade não seja real no sentido que você acredita. E se tudo fosse, na verdade, parte de uma simulação colossal, gigantesca, incrivelmente detalhada e complexa, regida por leis, códigos e algoritmos que ainda não compreendemos totalmente? Talvez o universo não seja apenas um espaço físico e tridimensional, mas sim um gigantesco programa de computador em execução. Enquanto vivemos, pensamos e sentimos como se tudo fosse sólido, cada cor que vemos, cada som que ouvimos, cada sensação de toque, dor ou prazer, tudo poderia ser simplesmente uma representação digital criada por esse sistema universal. A ideia de que vivemos em uma simulação não é mera ficção científica, nem teoria improvável de filmes de Hollywood. Ela tem fundamentos sólidos em física avançada, matemática e tecnologia de ponta, e estudiosos sérios da ciência moderna investigam suas implicações com atenção rigorosa. Mais recentemente, físicos e matemáticos encontraram estruturas extremamente curiosas nas equações fundamentais da física, padrões que lembram algoritmos de correção de erros usados em computadores modernos, capazes de manter sistemas complexos funcionando de forma estável. Essas descobertas sugerem algo realmente profundo. Talvez o universo funcione como um código em execução, e tudo ao nosso redor, galáxias, planetas, estrelas, energia, matéria e até nossa própria mente, seja o resultado de instruções digitais rodando perfeitamente, sem que percebamos. As equações que descrevem partículas fundamentais, campos de energia, forças universais e interações quânticas, os blocos básicos do cosmos, não são meramente números ou fórmulas abstratas. Elas aparecem organizadas com precisão quase inacreditável, como se fossem cuidadosamente escritas por uma inteligência superior ou programadas com uma lógica extremamente complexa, muito além da nossa compreensão direta. Um exemplo fascinante é o código de correção de erros identificado em equações da física quântica. Em linguagens de programação, esses códigos garantem que dados corrompidos sejam detectados e corrigidos automaticamente. No universo, estruturas semelhantes parecem desempenhar exatamente a mesma função: garantir que as leis físicas permaneçam consistentes, mesmo quando condições extremas ameaçam quebrá-las. É quase como se o cosmos tivesse seu próprio sistema operacional, silencioso, inteligente e perfeito, garantindo que tudo funcione de maneira harmoniosa, mesmo sem intervenção visível. Se o universo é realmente uma simulação, surge uma questão inevitável: onde está a consciência? Alguns teóricos sugerem que nós, enquanto seres conscientes, existimos de forma diferente dentro desta simulação, talvez fora do código principal, como observadores capazes de influenciar o sistema sem fazer parte integral dele. Isso poderia explicar fenômenos misteriosos que a ciência ainda não consegue compreender totalmente, como a lei da atração, coincidências improváveis, sincronicidade ou experiências espirituais profundas que parecem transcender as leis físicas conhecidas. Talvez a consciência humana seja a única parte do universo que não está sujeita às regras do programa, capaz de interagir com a realidade, alterar probabilidades, influenciar acontecimentos e hackear o sistema sem perceber. Imagine que sua mente funcione como uma espécie de controle remoto, capaz de alterar variáveis do mundo ao seu redor apenas através do pensamento, intenção e percepção. Se essa teoria estiver correta, tudo o que conhecemos sobre a realidade precisa ser reconsiderado. As bases da física, da filosofia, da espiritualidade e até da própria existência humana seriam abaladas de forma irreversível. A chamada realidade física, aquilo que vemos, tocamos e sentimos, pode ser apenas uma camada superficial de um sistema muito mais vasto, um simples nível de existência dentro de uma estrutura multidimensional, como se estivéssemos vivendo dentro de uma única aba de um navegador cósmico. O que chamamos de universo visível poderia ser apenas um ambiente simulado entre muitos, um fragmento do código de uma criação que se estende para além da nossa compreensão. Talvez exista algo acima do nosso plano, um nível administrador, onde as leis fundamentais são definidas, os parâmetros são ajustados e novas realidades são testadas. Assim como um programador pode criar universos virtuais dentro de um computador, será que também somos produtos de uma consciência superior, observando nossa evolução e comportamento como parte de um grande experimento cósmico? O espaço e o tempo, que sempre consideramos absolutos e inquebráveis, podem não passar de propriedades maleáveis do código, moldadas por instruções digitais e algoritmos precisos. O tempo pode ser apenas uma variável ajustável, acelerando, desacelerando ou até se dobrando sobre si mesmo, dependendo da lógica interna do sistema. E o espaço,
Essa vastidão infinita que acreditamos ser sólida e imutável pode ser apenas uma ilusão de renderização, uma malha matemática que ganha forma apenas quando é observada, tal como pixels que só aparecem na tela quando o jogo é carregado. Essa ideia ecoa conceitos da física quântica, que já demonstrou que a observação influencia diretamente o comportamento das partículas subatômicas. Ou seja, a realidade só existe plenamente quando é observada, como se o próprio universo fosse um software que economiza processamento até o momento em que alguém olha. E então surge o conceito do multiverso, que deixa de ser apenas uma hipótese e se torna uma consequência natural dessa visão. Se o universo é um programa, nada impede que existam múltiplas versões sendo executadas simultaneamente, como janelas abertas de um mesmo sistema operacional cósmico. Cada uma dessas instâncias poderia ter suas próprias leis físicas, suas próprias constantes universais, suas próprias versões de nós, vivendo realidades levemente diferentes, algumas mais evoluídas, outras interrompidas, e algumas que talvez tenham colapsado por erros de código. O multiverso, portanto, não seria apenas um sonho teórico dos cosmólogos, mas uma arquitetura lógica de um sistema que permite infinitas simulações, cada uma testando variações diferentes do mesmo código de existência. E o mais intrigante, até mesmo os eventos que chamamos de sorte ou azar poderiam ser explicados como pequenas falhas ou anomalias dentro do código universal. Momentos improváveis, coincidências improváveis, encontros que mudam o rumo de uma vida, tudo isso pode ser resultado de flutuações minúsculas na estrutura da simulação, erros de cálculo, desvios estatísticos ou atualizações imperceptíveis do sistema. Esses bugs podem se manifestar como sincronicidades, intuições certeiras, pressentimentos e até milagres. E se o que chamamos de destino for, na verdade, o efeito de correções automáticas feitas pelo próprio universo para equilibrar as variáveis do código? Talvez o que percebemos como acaso seja apenas a sombra visível de um processo computacional invisível, rodando em segundo plano, ajustando continuamente a realidade para que ela não colapse. Sob essa perspectiva, a própria vida ganha um novo significado. Não somos apenas seres biológicos vagando por um cosmos aleatório, somos consciências imersas em uma experiência cuidadosamente projetada, participando de algo infinitamente maior, onde cada ação, pensamento e escolha talvez influencie a programação do todo. E a pergunta que fica é, se o universo realmente é um código, quem é o programador? Pesquisadores modernos tentam testar a teoria da simulação analisando padrões específicos na radiação cósmica de fundo, comportamento de partículas subatômicas e os limites fundamentais da física quântica. Experimentos com prótons, fótons e neutrinos podem revelar indícios de discretização, como se o universo fosse composto por pixels invisíveis, pequenas unidades de espaço-tempo que deixam rastros detectáveis, semelhantes à resolução de uma tela, mas em escala cósmica. Cada nova descoberta em física quântica, cosmologia ou astronomia fornece pistas adicionais de que o universo funciona como um software extraordinariamente complexo, rodando com precisão quase perfeita, sujeito a regras programadas, algoritmos e limites digitais. Mas além da ciência, existe a filosofia. Se vivemos em uma simulação, o que isso significa para nossas vidas, nossas escolhas, nossos sonhos e nossa percepção do mundo? Tudo o que fazemos ainda tem valor? O amor, a criatividade, a dor, a alegria, seriam apenas efeitos simulados ou têm uma realidade própria dentro da nossa consciência? Talvez a resposta seja surpreendentemente simples. O significado não está na realidade objetiva, mas na experiência da consciência. Mesmo que vivamos em um universo simulado, sentir, amar, criar, aprender e compartilhar ainda é real para nós. E essas experiências moldam nossa percepção, decisões e crescimento pessoal, e talvez isso seja suficiente para tornar nossas vidas significativas, independentemente de sermos apenas dados em um programa cósmico. Então, podemos acreditar que o universo é uma simulação? As evidências científicas ainda não provam isso de maneira definitiva, mas também não descartam a possibilidade. O que sabemos é que a realidade é muito mais estranha, complexa e misteriosa do que nossa mente limitada consegue compreender. E talvez essa incerteza seja a maior pista de todas. O universo é vasto, enigmático e impressionante, e nós fazemos parte dele de maneira ativa, consciente e transformadora, mesmo que sua essência seja digital ou codificada. Se você gostou desta teoria insana, inscreva-se no Fator Lorentz, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo com pessoas que amam explorar os mistérios do cosmos, da física e do desconhecido. E agora, uma última pergunta para você. Se tudo é uma simulação, você tentaria descobrir os códigos ocultos, desvendar os segredos por trás da realidade, ou continuaria vivendo normalmente, como se nada tivesse mudado? Pense nisso, e até o próximo vídeo.